Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcela, fonoaudióloga clínica do Elo 21, já trabalhei bastante tempo lá no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e sejam todos muito bem-vindos para a live de hoje, né? Preparada com muito carinho para vocês, então sejam muito bem-vindos. Vou esperar a nutricionista Camila entrar para a gente iniciar a live, né, sobre esse tema de dificuldades alimentares. Minto, sobre o tema de introdução alimentar, porque nós temos um curso em andamento em relação às dificuldades alimentares, né, e teremos inscrições em aberto, então para vocês ficarem já a par do que podemos falar nesse curso, tá bom? Já vou chamar a Camila, porque eu já vi que ela entrou, né? Vou fazer a apresentação dela. Ela é mestre em ciências do metabolismo, né? Ela tem publicações na área de epigenética e metabolismo, é super experiente com a população infantil. Hoje ela trabalha no Elo 21 com crianças em condições genéticas específicas, né? Então é um prazer enorme ter a Camila aqui, porque eu acredito que ela vai contribuir muito para nós da fonoaudiologia com o olhar da nutrição no momento da introdução alimentar, né? Esse momento que traz aí um frio na barriga para os pais, né? Uma mudança que ocorre. Muitas vezes o fonoaudiólogo é chamado, será que de forma precipitada? Então, hoje nós vamos conversar sobre isso. Seja muito bem-vinda, Camila, ao Oi, Cefac. Marcela, tudo bem? Agradeço, né, a sua presença. Também agradeço ao doutor Jaime e à doutora Irene e à Rosana, coordenadora do nosso curso, por essa live, né, por possibilitar essa live. E seja bem-vinda, né, muito bem-vinda ao Cefac, à família Cefac, para fazer essa live. É muito legal estar aqui conversando com vocês sobre isso. Eu agradeço imensamente o convite. Eu e a Mar, a gente preparou esse bate-papo assim para trazer realmente uma discussão, né, sobre um olhar diferenciado sobre a introdução alimentar, né? E eu agradeço a Rosana, agradeço a Marcela, agradeço ao Cefac e vocês podem ir mandando aí os questionamentos, a Marcela vai administrando tudo isso e a gente vai a gente vai conversando. Vocês estão conseguindo me ouvir e me ver normalmente? Hoje, para mim, parece tudo ok, viu, cara? Tá tudo bem. E, cara, Então, começando beleza. esse nosso bate-papo, né, em relação à introdução alimentar, eu acho que é importante a gente saber, pelo olhar da nutrição, como é o paladar infantil, né? Como que a gente, como que são essas crianças, né? Como é que é esse paladar? Olha, Má, existe uma preferência, né? As crianças nascem já com uma preferência pelo paladar, né? Pelos gostos doce e salgado. Essa é uma adaptação que ocorreu durante milhares de anos para que o desmame do ser humano fosse feito de uma forma segura. Então, se a gente volta para um ambiente, né, que o ser humano vivia, onde não existia tanta disponibilidade de alimentos, né, quem sobrevivia nesse ambiente? Aquele indivíduo que tinha um paladar para alimentos que têm uma maior densidade calórica, que garante um aporte energético mais importante. Então, é natural do ser humano nascer com preferências alimentares, com a preferência, né, pelo sabor doce e pelo sabor salgado. Então, esse é um grande desafio, né? Por isso que os alimentos que têm já na sua composição um sabor mais adocicado são mais facilmente preferidos pelas crianças. Mas tendo esse conhecimento, né, é mais fácil de conduzir a introdução alimentar. Então, por que que a criança, ela tem uma aversão para os alimentos azedos e amargos? Por uma questão de segurança, né? Uhum. Esses alimentos, além de ter um potencial risco para essa criança, né? Pensando que
pode ser que alimentos com esse tipo de sabor não sejam comestíveis, além desse fator, eles têm uma baixa densidade calórica. Então, se a criança tiver uma grande preferência por esses alimentos em uma questão adaptativa, ela não teria o seu crescimento e desenvolvimento garantido. Uhum. Mas o mundo mudou, né? A disponibilidade de alimentos mudou. Mas essa condição, essa predisposição genética, ela ainda permanece. Então, a gente precisa administrar uma introdução alimentar saudável, considerando o ambiente alimentar que a gente vive hoje, né? Então, os pais tendo essa consciência dessa preferência e com todo o apoio e o aporte dos profissionais da saúde, a gente consegue, com diferentes estratégias, tratar, né, todas essas questões e trabalhar com a família todas essas questões para que o ambiente alimentar dessa criança seja o mais favorável à saúde possível, né? Uhum. Mas a gente vai conversar no decorrer, né, de como a gente pode trabalhar com essas questões, um pouquinho das dificuldades. Né? Sabendo que o paladar inicial, então, é sempre o doce, justifica porque se iniciou pelas frutas. E pelas frutas mais doces também. Então, não existe, assim, uma regra, exatamente uma regra que a gente possa dizer, começa aqui, começa ali. Tem profissionais até que criam o seu próprio protocolo. Eu acho que isso vai muito de como a família se sente mais confortável de introduzir, né? De como a família prefere conduzir esse momento. Porque se a família não estiver confortável porque a introdução alimentar vai ser um processo crítico, né? É importante, né, que envolvendo tantos profissionais da saúde, é importante a gente saber que essa mãe, ela vai estar ansiosa, é um momento de muita expectativa e muita ansiedade, e tudo isso interfere em como a criança vai responder, né? Então, o ideal é traçar ali com os profissionais envolvidos, né, considerando, né, toda a questão física dessa criança, né, que o fono tem esse olhar mais aguçado, se a criança está apta para aquela introdução, e também como o nutricionista vê, né, uma introdução mais adequada dentro daquela família, dentro daquele contexto familiar. E aí você acha que esse comportamento da criança ele pode trazer alguma alteração? Ou isso é essa resposta que vai acontecendo? Então, depende muito. Porque vamos pensar assim, se essa criança já tem o paladar que prefere o sabor doce, se eu reforço isso com alimentos que têm adição de açúcar, com alimentos industrializados, a gente vai sempre reforçando o paladar mais para esse contexto de maior densidade calórica, de consumo de alimentos com maior densidade calórica. E quando a gente pensa em industrializados, quando a gente pensa em alimentos com adição de açúcar, a densidade calórica ali daquela refeição e do dia, né, acaba ultrapassando a necessidade dessa criança, e a gente já vive, né, um grande problema com a nutrição infantil, com a obesidade infantil. Então, os pais tendo essa consciência de que é importante manejar, né, até os 2 anos de idade, uma introdução alimentar, uma alimentação complementar favorável à saúde, ele com essa consciência e com o apoio dos profissionais, a gente consegue ministrar, né, um paladar favorável à saúde dessa criança, né? Então ela vai desenvolvendo esse paladar. Porque, por exemplo, como que a criança vai saber como que ela vai experimentar, como ela vai se desafiar? É através dos exemplos, através dos pares, né? Porque até a questão da neofobia, já adiantando um pouquinho, né? É uma questão natural, né? A criança não quer experimentar por uma questão de segurança, né? É um comportamento que é gerado através desse sentido de, olha, eu não vou experimentar porque eu não sei se é seguro para eu comer. Mas a partir do momento que a família consome, que a família oferece, essa criança vai percebendo que aquele alimento ele é seguro. Então, ela vai se sentindo também segura para consumir, ele vai se tornando familiar, aquele sabor vai se tornando familiar. Então, esse processo vai ficando mais facilitado. E você acha que todas as famílias têm que procurar a nutrição no momento da introdução alimentar, cara? Como que você vê esse momento da introdução alimentar, né? Hoje, principalmente como nós vivemos hoje com essa alimentação mais prática, né? E a gente vê em pesquisas e estudos
que realmente a introdução alimentar ela acaba tendo esse viés aí de não necessariamente seguir uma regra, que muitas vezes já entrou o chá, muitas vezes está entrando algum produto industrializado, ele não está tão mais caseiro como antigamente, algumas coisas mudaram bastante, né? Então, como que você vê esse lado da introdução para a nutrição? Eu acho que vale a pena, ao menos, uma avaliação, né? A mãe chegar para esse profissional para uma avaliação. Aí o nutricionista vai ter uma visão global de como está a alimentação, de como essa família vê, se essa família está orientada, né? O ideal mesmo é chegar à gestante, né? Ou antes mesmo da gestação, a gente já começar todo um processo de gestação adequada, porque se fala muito hoje sobre os 1.000 dias, né? Que são importantíssimos pela questão epigenética, para que a gente possa ter um ambiente, né, de exposição a nutrientes, de exposição favorável a essa criança. Então, é muito importante, esses 1.000 dias são determinantes, né? Não determinantes, mas são muito importantes na saúde da criança e, consequentemente, na saúde do adulto. Então, quanto antes essa mãe puder vir, melhor, né? Mas, não fui, tô ali prestes a introduzir, vale a pena, né? Vale a pena uma avaliação, um olhar do nutricionista, sempre vale a pena. Até mesmo porque, como acaba acontecendo, né, do paladar familiar interferir no momento dessa introdução alimentar, né, e até um pouco depois dessa alimentação complementar até os 2 anos, já é um momento, às vezes, deles fazerem uma mudança alimentar, né? Onde, se tem muitos produtos industrializados, fazer uma mudança. Se entra muito carboidrato, mudar essa composição alimentar, né? Pensando Exato. nessa construção sadia e epigenética que a gente tanto conversa, mas em relação a essa construção mesmo de paladar e disposição dos alimentos para essa criança, né? Porque senão é aquela introdução, quando a criança já chega, né, ao ponto da dificuldade alimentar, que não foi exposta a tantos alimentos, uma variedade, que a gente sabe que isso também traz muito impacto, né, em relação à introdução alimentar, e o quanto que o fato de repente, desses pais não se exporem a isso acaba dificultando, né? E também porque por esse processo da introdução alimentar ser um processo muito crítico, e os pais, eles têm uma grande preocupação com o crescimento e desenvolvimento dessa criança, né? Os pais estão extremamente preocupados o tempo todo. Ai, minha criança está ganhando peso, está conseguindo crescer. Existe uma preocupação com o crescimento ponderal. E essa preocupação, às vezes, levam a comportamentos que prejudicam a saúde dessa criança, né? Então, oferece mais alimento do que aquela criança precisa. Isso o fono, ele consegue ver, assim, bem na prática, porque o fono está naquele acompanhamento diário, né? O nosso trabalho, né, Marcela, a gente vê isso. Você está ali no dia a dia com a criança. Então, você está em um momento fora do contexto de uma consulta, né? Ouvindo o que a mãe fala, o que a mãe leva na consulta para fazer as atividades que você propõe, e tudo isso vai dando uma visão para você de como aquela família está lidando, né? Por isso que é tão importante essa conexão entre o fono e o nutricionista, porque vocês estão ali no dia a dia. A gente chega mais pontualmente, né? Não tem um acompanhamento semanal com aquela mãe, com aquela criança. Mas o que a gente percebe no dia a dia é uma preocupação dessa família em relação à nutrição dessa criança, e às vezes exagerando nas porções, tendo uma expectativa que a criança coma em uma quantidade suprafisiológica daquela criança, né? Ela não tem capacidade para comer o volume que aquela família espera. Ela não tem, então vale a conscientização dessa família, de todos os profissionais, que a criança não vai aceitar tudo, que tem toda uma questão gástrica, que o importante é aquela questão da responsabilidade compartilhada, né? Os pais são responsáveis por oferecer alimentos de qualidade, ter rotina, estabelecer limites. Essa é a responsabilidade dos pais. Mas comer ou não é uma questão da criança, se ela vai estar com fome e como esse ambiente vai estar ali para ela em termos fisiológicos, se ela está precisando ou não. Muitas vezes o que eu percebo, os pais estão oferecendo, crianças que estão em fórmula, oferecem muita fórmula e aí a criança não aceita. Porque ela já está suprindo as necessidades dela com a fórmula. Então tudo isso vai no ajuste ali com o nutricionista, que eu acho
que eu sinto que os pais sentem mais segurança, né? Uma vez que a gente passa, ó, ela precisa disso, né? A sua criança precisa disso. Então, eles vão se sentindo mais seguros. E isso vai facilitando o processo de introdução, né? Porque um ambiente ali ansioso, a gente sabe, né? Isso desfavorece em diversos sentidos, né? Todo o ambiente de tensão, o ambiente ansioso, o ambiente nervoso, isso interfere diretamente na aceitação dessa criança. E até mesmo porque, às vezes, se a mãe já enfrentou alguma dificuldade no aleitamento materno, ao momento da introdução alimentar, ele também vira uma tensão muito grande, né? Onde você fala, onde há o confronto, de novo, desse momento do alimentar, né? Porque, afinal de contas, o alimentar, ele tem um fator emocional muito grande. Né, ele tem a amamentação, ele já traz uma questão aí de cobrança social, da própria cobrança materna, da cobrança familiar. A gente sabe o tanto que isso traz de impacto para essa mulher que está amamentando. E também nos casos, no momento da introdução alimentar, né? Onde a gente vê novamente essa cobrança social, essa cobrança da mãe para que essa criança coma de uma forma adequada, né? E aí, Cá, quando não acontece essa introdução alimentar, ou até acontece de forma adequada, mas depois vem a dificuldade alimentar, né? Que dentro da fonoaudiologia a gente tem trabalhado cada vez mais em relação aos estudos, às pesquisas. E eu pergunto para você, né? Qual é o olhar da nutrição em relação à dificuldade alimentar? O que vocês vão considerar dentro do olhar da nutrição a dificuldade? Então, a dificuldade, ela vai ser multifatorial, né? Então, qual o papel do nutricionista quando o pai chega em consultório relatando uma dificuldade, ou uma recusa, ou uma seletividade? Dependendo do contexto de saúde dessa criança, então, é uma criança prematura, é uma criança com uma condição genética específica, a gente vai lá no fono, né? Conversa, ó, o que você está observando? O que você está observando? O que você me diz, né, sobre isso, né? Porque vocês conseguem, a gente consegue trabalhar junto, de forma integrada, para ir trabalhando todas essas questões de sensibilidade, né, Marta? A questão da deglutição. Mas a gente tem que avaliar a família inteira. Avaliar como está o nutricionista, ele faz isso através de questionários, através de conversa, conversando com essa família, entendendo esse contexto. Porque muitas vezes a família chega com relatando um quadro de recusa, mas quando a gente faz ali o questionário, a gente vê que não é algo tão importante assim em termos nutricionais, que a preocupação é desproporcional, né? Então, que eles estão dando um peso muito maior para essa questão do que ela deveria ter. Né? Então, muitas vezes a gente vai olhar lá, minha criança não come. Aí a gente vai fazer um inquérito, isso ela come isso. Então, a gente vê que tem uma aceitação. Então, a gente aborda isso com os pais e vai trabalhando com o aumento da variedade, com estratégias, né? E vendo exatamente onde está o ponto, né? O que está causando essa recusa? É o contexto familiar? É uma questão de textura, é uma questão de preferências, é uma questão de alimentação da família, é uma questão de superproteção, né? N contextos. O que a gente mais percebe é a questão familiar, porque muitas vezes os pais, isso pensando numa criança típica, né? A gente vê que mas isso envolve todas as crianças, né? Mas a gente vê que a família quer que a criança tenha uma alimentação saudável, aceite verduras, legumes e frutas de forma integral, todas, o tempo todo. No entanto, isso não faz parte da alimentação da família. Então, se a gente vai pensar lá na questão de segurança alimentar, né? A criança, por sentidos de segurança, não vai aceitar um alimento estranho por uma questão ali de instinto. Se a família não come, ela não vai considerar esse alimento seguro, ela também não vai aceitar. A criança, ela se interessa pelo que a família come. Por isso que é tão importante, né, a gente como profissional de saúde, quem está ali no todo dia, né, com aquela família, trazer sempre essa orientação, né, de
reforçar os hábitos alimentares saudáveis para toda a família, porque chega a uma etapa do desenvolvimento da criança que ela tem a independência. E vai, né, passa daquele estágio mais passivo, entre aspas, em que o pai seleciona o que vai estar ali disponível para a criança e ela vai comer aquilo. Não, ela passa a conseguir escolher e a determinar, né? É uma questão de independência. E a partir daí, a criança vai querer comer o que a família come. Se a família não tem hábitos saudáveis, ou se a família trabalhou esse processo de alimentação com atitudes que acabam, e comportamentos que acabam levando à recusa alimentar, à dificuldade de experimentar, né? Tem diversos aspectos de comportamento da família que interferem. Essa criança vai ter hábitos que não vão ser considerados saudáveis, né? E aí ela Isso vai é fácil, ficando porque ela vai também. acompanhar a família. Se a mãe vai entregar um inhame falando, ai, você quer esse inhame, né? Com aquela cara Uhum, horrível. Como é que a propaganda vai ser boa em relação a esse alimento, né? Se toda vez que ela for exato. comer, ela entregar com uma cara feia ou ter a sensação ruim em relação àquele alimento, né? Então fica cada vez mais difícil. Aí entra nos casos também onde a criança pode ir desenvolvendo a questão da seletividade, né, Ká? Não só da Sim. recusa, mas cada vez mais seletivo quando tem uma oferta de alimento dessa forma, essa aceitação, né, da Uhum. criança. E a seletividade, ela também está relacionada com a, a dificuldade dos pais introduzirem, né, evoluírem na textura dos alimentos, né, Marcela? Então, aquele pai que a criança está com condições físicas para fazer, consumir o alimento na textura sólida, na textura normal, né, aquele alimento sem estar abrandado, ela tem condições físicas, mas o pai tem medo, a família tem medo do engasgo, enfim, Uhum. leva essas inseguranças, esse atraso, ele contribui para o desenvolvimento de uma seletividade. Então, quando o fono fala, eu sempre converso com as mães, se o fono liberou, confia, né? E é papel da gente como profissional encorajar essas famílias, né? Sim, sim, até mesmo porque a gente vê, devido ao medo, né, que as famílias têm, não é para todas, mas uma grande maioria, ver uma alimentação mais pastosa, uma pastosa heterogênea por muito mais tempo, né? Às vezes a criança já está com 8 meses, com condições de ter os alimentos em pedaços, em sólidos, né? E a família não oferece. Isso cada vez Sim. mais por causa do medo do engasgo, das intercorrências em relação a isso e toda a repercussão que pode trazer a questão do engasgo. E muitas vezes você vai fazer o levantamento na família e perguntando, mas teve algum caso de engasgo que possa ter traumatizado, digamos assim? Não. Muitas vezes não tem relato desses engasgos, né? Prévios na família para desencadear essa aversão em relação à introdução dos alimentos, na mudança de consistência. Muitas vezes fica pelo próprio, não, eu tenho medo. Eu tenho medo. Né? E aí você vê que é um ponto também de questão de confiança, né? O quanto eu estou confiando nas capacidades desenvolvidas do meu filho. O quanto que eu estou enxergando que ele está apto para testar e fazer essa oferta em relação a essa alimentação, né? Porque é um jogo, E né? Uma questão de confiança ali. Independente de estar com a fono ou não, porque a gente está falando dos casos. Sempre busca um pouco na memória os casos que a gente atende em consultório, mas são os casos também onde não precisam estar no consultório e a gente vê acho que vendo esse discurso dos pais, né? Muitas vezes esses pais que estão nos consultórios porque a criança é típica ou porque a criança está com atraso de fala, está com veio por causa de uma síndrome, veio por causa de alguma dificuldade prévia, né? Pela prematuridade, a gente consegue ir cada vez mais norteando. Mas em crianças que não passam pelo consultório por algum motivo, que não precisaram entrar em contato conosco, eu vejo uma maior dificuldade ainda. Quando a gente vai fazendo a comparação dessas crianças, e mesmo com as crianças com síndrome de Down, que hoje a gente atende, né, Cá? O quanto os pais, comparando às vezes com crianças típicas ao redor da família, a minha criança Down, muitas vezes ela está ali se alimentando muito melhor do que aquela criança com introdução alimentar típica, porque os pais têm medo do engasgo. E é justamente isso, esse se a gente empoderamento familiar, né, que precisa ir acontecendo. se a gente for observar que qual a maior causa de engasgo em criança? Não é com alimento,
né? A maior causa de engasgo é com objetos de engasgo em crianças. Então, os pais precisam ter consciência disso. E Que dados, existe né? Isso toda... são dados, né? Exato, Não é achismo. exato. São Não dados é científicos, achismo. né, cara? São São dados. As pesquisas, crianças, né? a criança tem toda uma questão da protusão lingual ali até os 6 meses de vida, várias questões físicas Sim. que a protegem do engasgo, né? E uma orientação adequada junto ali com o fono, de consistência, de evolução, e a família, se ela for seguindo, essa criança vai ter diversos benefícios, né? Da introdução dos alimentos sólidos. Mas realmente as famílias trazem muita assim, insegurança, e a gente como profissional tem tem que ter esse olhar, sabe, Má? De estar perguntando, de estar encorajando, de estar conscientizando. Né? Já teve caso de paciente que a criança ficavam com os avós, e os avós tinham essa questão de engasgo, então eu pedi para conversar com os avós, vamos conversar, vamos entender. E foi exatamente essa questão. Ah, mas o filho do fulano engasgou, mas eu falei, engasgou com o quê? Né? Aconteceu com comida? Aconteceu com alimento? Né? Não. Então a gente vai trabalhando isso junto. Se a fono liberou, confia, né? E encorajando essas famílias e explicando dos diferentes benefícios, né? A nível neuropsicomotor da introdução desses alimentos, do estímulo de uma consistência mais difícil para essa criança lidar. Né? Antes de eu comentar o que você está falando, eu vou ler o comentário do fonoaudiólogo Ernesto, que ele coloca, né? É interessante também considerar a realidade em que a criança vive e as relações que ela faz e que vem interferir diretamente na recusa ou na rejeição alimentar. Que é justamente isso, né? Quando você tem esse ambiente que às vezes não vai favorecer essa introdução ou essa mudança de consistência, essa quantidade de variedade dos alimentos, que tudo isso acaba impactando também no momento que entra numa seletividade ou entra numa recusa para novos alimentos. Mas falando do momento inicial da introdução alimentar, né, Cal, que a gente sempre vai discutindo e vai vendo se é o momento ou não, porque a gente sabe que hoje a introdução alimentar, a alimentação complementar, ela é preconizada aos 6 meses, mas a gente tem alguns pediatras que, devido à patologia da criança ou às condições clínicas da criança, solicitam a introdução alimentar antes, né? Isso pode acontecer. Tem sempre que ter uma discussão, né? Se a criança está com controle de tronco adequado, ela está com controle cervical adequado, esse controle cervical está adequado, mas se eu colocar um suporte nesse tronco, ela consegue ficar? Ela está com os membros superiores soltos, né? Independente já para pegar esse alimento e levar na boca? Qual é o momento que essa criança está para poder fazer a introdução alimentar? Porque muitas vezes o que acaba acontecendo, né? Entra com a consistência alimentar prévia, do momento motor que ela poderia estar preparada para aquilo, acontece o engasgo por um grão de arroz ou uma coisa muito irrelevante e isso vira um trauma, né? Só que é o contexto que essa criança não estava preparada para a introdução alimentar. E às vezes não entendem, né? Que ela não estava num controle bom para que houvesse essa introdução alimentar. E aí ela adquire o controle motor bom, ela fica boa para essa alimentação, só que a consistência não fica de forma adequada, e aí ela deixa de ter um preparo de bolo alimentar de uma consistência com fortalecimento muscular, porque permanece com uma dieta com consistência pastosa, né? E, cara, nos casos onde as crianças, elas precisam, né, vou já generalizar aí, indo para a questão da dificuldade alimentar, as crianças que precisam fazer uma dieta pastosa, porque ainda não está em condições, está um caso de recusa muito acentuado, né, ainda não tolera nenhuma textura na boca, vocês recomendam, a nutrição, ela faz uma dieta específica para essas crianças? Sim, a gente vai sempre trabalhar, Má, com um cardápio, isso assim, pensando em diferentes contextos, né? A gente Sim. pode agir de diferentes formas, mas de forma geral, a gente vai sempre trabalhar com, se é uma família muito insegura, com um cardápio bem calculado, entendendo como essa criança está comendo, quanto ela está comendo, se ela está se nutrindo adequadamente e considerando possíveis deficiências nutricionais, né? E sempre ali, atrelando com o fono para a gente tentar reverter esse quadro o mais rápido possível. Só fazer uma pequena consideração no que o Ernesto falou sobre as relações que a criança faz. Desde pequena, desde o processo da introdução alimentar, a criança já é capaz de fazer relações. Então, se isso
assim, vale para todos os profissionais da saúde. Se a gente observa, né, uma família que usa premiação, que usa traz, né, no Barganha, ambiente né? A barganha, né? barganha, ou fica muito brava se a criança não come, né? A criança vai fazendo associações negativas com o momento da refeição. Então, essas relações são feitas. Se o momento da minha refeição, né, ali, o momento da refeição é um ambiente onde existe briga, onde é um ambiente nervoso, essa criança não vai mais querer comer, porque ela vai associar, né, esse momento negativo com a alimentação. Sim, a Isso é gente muito é importante. muito importante, porque às vezes, até pelo utensílio que está sendo utilizado, né, cara? Recentemente a gente teve essa experiência, mas até mesmo com o utensílio que está sendo utilizado e a forma como esse familiar está ofertando essa criança. E a gente precisa chamar muita atenção em relação a isso e ficar muito atento, muito, como profissional da saúde, como fonoaudiólogo, que a gente está trabalhando nisso, na introdução alimentar, o que realmente é a dificuldade e o que nós estamos olhando como dificuldade. Eu acho que isso é o que a gente mais tem que estar atento, né? Por quê? Porque recentemente a gente entrou num contexto aí de observar como a família ofertava esse alimento. E na hora que veio o vídeo e a gente foi fazer análise em relação a como estava a oferta dessa dieta, era desesperador, né? Não tinha ritmo, não esperava a criança abrir a boca, não esperava a criança engolir, não tinha pausa. Então a criança não tinha nem preparado o alimento, ela não estava nem organizada e já estava uma outra colher ali para essa criança engolir. Como instinto, como defesa, o que é que essa criança começou a fazer? A fechar a boca. E aí ela já não tinha um desenvolvimento motor oral ainda bom, né? Mas ela começou a travar a boca cada vez mais. E aí, o que vira isso? É uma dificuldade com o alimento ou é uma dificuldade desse ato motor que está envolvendo essa introdução alimentar? E porque na hora que o alimento estava na boca, isso a gente foi analisando passo a passo ali de como estava essa dinâmica de oferta. Quando o alimento estava na boca, ela não apresentava choro, ela não cuspia, ela ia muito bem depois que o alimento estava na boca. Ela estava com comportamento prévio a essa introdução. E o quanto que a gente precisa orientar isso e reforçar sempre, né? Porque os pais são de primeira viagem, não tem culpa nesse processo, né? Mas se você não faz uma orientação e não está atento para essa dinâmica de oferta também, porque essas crianças não vão dizer não, né? Elas vão dizer não da forma delas, mas esse olhar muito refinado em relação a esse momento da oferta cada vez mais, porque senão você gera uma dificuldade onde não tem, né? A criança não está com dificuldade, ela está apresentando uma recusa pela forma como está sendo oferecido e ela está se defendendo, né? E a criança, é importante a criança ver o que ela está comendo, né? O processo de saciedade, a gente começa, né, todos os sinais neurais em relação à refeição que a gente está ingerindo antes mesmo de consumi-la. Então, a partir do momento que a criança olha, ela sente o cheiro daquele alimento, ela vai se preparando para aquela refeição, a nível gástrico, a nível digestório, a nível neural, né? Então, se essa criança nem olha o alimento, como ela faz todo esse pré-preparo para comer? Ela não sabe nem o que ela tá. Vem um aviãozinho, ela não sabe nem o que é, e a pessoa tá tentando colocar na boca dela. Ela não vai sentir que isso é seguro para ela. Então, e muitas vezes, desculpa, cara, e muitas vezes a forma como a criança é posicionada, ela não vê nem o prato. Ela não consegue, ela não consegue ter as pistas, as informações sensoriais do que ela vai comer. Né? Então isso também acaba prejudicando, porque aí o que o pai faz, ou a família faz? Põe o prato na mão e vai dando aqui. Não dá oportunidade da criança ver, não dá oportunidade da criança sentir, não dá oportunidade de nada, né? Vai ali na rotina, de explorar, de nada. A Ana Cláudia está perguntando, né? E quando a família não começa a introdução alimentar com 6 meses e a criança já está com 3 anos e não teve experiência com alimentos, como faz? Nossa, nunca vi um caso desse, com 3 anos de idade. A gente precisa saber muitas vezes o que tem aí de base, né? O que tem de base, e aí isso vai caber uma outra discussão, porque Ana, a Tem que gente vai entender o contexto de saúde. né? O contexto de saúde dessa criança. Né? A gente tem que esmiuçar por que ela não teve essas vivências, enfim. É muito mais complexo do que só responder assim de bate-pronto na live, né?
Mas o que, que a gente pode ter um olhar diferenciado para essa criança? Pensando que ali, desde os 6 meses a 1 ano de idade, a 2 anos de idade, ela não teve, dependendo do contexto, né? O que está sendo oferecido para essa criança? Ela não teve contato com diferentes sabores, lá na frente é possível que existam dificuldades. Então, é importante o fono, o Nutri, estar ali com aquela família para tentar reverter essa situação. Porque com 3 anos de idade, pensando num contexto de saúde que não limite em nenhum sentido, essa criança já vai estar com autonomia, né? Autonomia de escolha. E a capacidade de escolher, né, é uma forma dessa criança se expressar, é uma forma dessa criança chamar a atenção da família, de protesto, é decidir se come ou não. Ela pode usar isso como uma ferramenta. Então, tudo isso a gente tem que entender no contexto familiar, como essa alimentação vai ser trabalhada para que isso não piore, né? Então, é essencial, nesse caso, se tiver acompanhamento com o fono pedir o encaminhamento para um Nutri, e esses profissionais conversarem e atrelarem as intervenções, né, para essa criança. Até mesmo para ver se não existem questões sensoriais e a gente precisar encaminhar para uma terapeuta ocupacional. É muito amplo quando a gente fala em dificuldades alimentares, né? O Ernesto colocou aqui um comentário que ele falou que o paciente dele não aceitava a dieta pastosa de forma alguma, devido ao fato dele presenciar que sempre, junto com a mãe, né, o tipo de alimento que era ofertado para o irmão com paralisia cerebral era a dieta pastosa. Então, aí a criança passou a não aceitar a dieta pastosa, né? Então, é bem essa condução, né? Porque também se oferece essas associações. E também o quanto ele é exposto, porque às vezes está ali só fazendo a dieta pastosa, às vezes ele também fica um tempo maior nessa dieta, e aí é todo um contexto ali que favorece ele não... por um outro lado, não aceitar essa consistência, né? Como tem também crianças que não toleram esse tipo de consistência na boca. Independente de ter contato ou não, né? Como no caso do Ernesto colocou, mas tem crianças que não toleram essa consistência na boca. Ela não sabe o que fazer com aquilo, aquele negócio aumenta assim de uma tal forma que ela não... Para ela não é gratificante ter aquilo ali na boca. E quando vai para uma alimentação mais crocante, onde tem barulho, onde ela consegue mastigar, onde, né, enfim, tem todo esse contexto mais prazeroso para o crocante, para a alimentação onde ela vai mastigar, acaba sendo mais favorável. E também como essa alimentação está sendo oferecida, né? É uma pastosa com tudo misturado? Esse é um ponto, né? Qual é a cor? Né? Quais são os estímulos? Quão interessante essa refeição está sendo para essa criança? Né? Porque não necessariamente são os bichinhos no prato, né? Não necessariamente é o fazer desenhos com o prato, né? Não. Cortar frutinhas e colocar em formato de cachorro. Não necessariamente é isso, né? É colocar de uma forma que seja palatável. Né? Que, ao mesmo tempo que seja visual, que traga todas essas informações de cheiro agradável e de cada alimento, né? Não precisa ser aquele negócio todo misturado que você olha e você fala... E o interessante a gente notar, não sei qual a experiência dos profissionais que estão aqui, mas quando a gente propõe algumas estratégias, os pais chegam sempre com um discurso: eu já fiz. Não, já fiz isso, eu já fiz de tudo. Mas o que é importante a gente trabalhar com essas famílias? Que as estratégias, o que é interessante, o que torna ela efetiva, você ter persistência, né? Mais do que tentar uma semana e deixar para lá, é você continuar persistindo no oferecimento, né? Os estudos mostram que é mais efetivo para uma criança que tem recusa você oferecer várias vezes do que você ficar fazendo diferentes tipos de preparo, né? Porque senão a mãe fica enlouquecida, faz diferentes preparos, faz um pastelzinho, faz um bolinho, faz assado, faz não sei, enfim. E isso leva a um desgaste daquela mãe. Sim. Então é importante ela entender que mais importante do que variar nas formas de preparo, que também é importante, mas mais importante que isso é oferecer várias vezes de forma frequente, mas não insistente, né? Não no café da manhã, almoço e jantar. Ofereceu hoje, não aceitou, tenta daqui 2 dias, e aí vai administrando isso, né, com a família. Então, uma vez eu lembro que eu estava com uma
recebi uma mãe relatando recusa, fui avaliar, a alimentação da criança era totalmente distinta da alimentação da família. Essa criança se alimentava com o pai e com o irmão, na maioria das vezes, que eles não tinham uma boa aceitação, não aceitavam verdura, legumes e frutas. E essa criança estava começando a ter esse comportamento. E a mãe se queixou da água e comentou que a fono tinha orientado a deixar diferentes exposta para aquela criança em diferentes ambientes, para ela estar sempre, né, exposta à água para ela ingerir. E nessa oportunidade ela estava com uma garrafinha e bebeu. Aí a mãe já falou, tá vendo? Isso nunca acontece, ela não gosta de água. Então, olha o reforço que essa mãe está dando, né? Essa criança está ouvindo que ela não gosta. Se a mãe dela, que é o centro de referência, o centro de confiança, diz que ela não gosta, por que ela vai aceitar? Né? Então, foi uma estratégia que estava dando certo, mas a mãe estava tão focada em resultados imediatos que esses pequenos avanços ela não percebia. Né? Ela não percebeu que, deu certo, ela bebeu água, está com a garrafinha. Uhum. Então, tudo isso que a gente tem que ir trabalhando com essas famílias e orientando que não é do dia para a noite que vai dar certo. Né? Não é do dia para a noite que essa criança vai querer comer tudo. Né? Tudo tem o tempo da criança, isso é super importante. Né? Que a criança ela vai ter o seu tempo, as suas preferências, o seu paladar, e isso também tem que ser respeitado. E que tem que ter perseverança ali nas estratégias. E paciência, né? Paciência e respeito com essa criança. Respeito. E não determinar que ela não gosta, né? Eu dei uma vez e ela não gostou, porque isso também é muito comum, né? Dentro das dificuldades. Mas quantas vezes você ofereceu? Eu ofereci uma vez. Não gostou. Tá, como você fez? Né? Como foi a forma que você ofereceu? Porque não é só o fazer, né? Entra em todo o contexto ali do como fez, como ofereceu, onde ela estava, né? Ela estava no ambiente que estava calma, ela estava no ambiente que estava ruidoso, ela estava... Eu costumo brincar, né? Ela estava como que estava esse ambiente, né? Ela estava num pub com um show de rock ou ela estava num restaurante zen, tranquila, com pianos ao fundo? Porque é justamente isso, né? A questão auditiva. Se ela está nesse ambiente tenso, se isso gera uma tensão muito grande, né? Se a mãe está tensa na hora de oferecer, o ambiente está tumultuado, tem aquela música lá no fundo tocando, que pelo amor de Deus, que às vezes mais estressa do que realmente faz uma forma calma, né? Para poder favorecer esse local de alimentação. Se não teve todo esse contexto, como é que essa criança a gente pode dizer que ela não gostou, né? Que ela não vai aceitar de outras vezes. E outra, quando as mães às vezes associam bem no começo da introdução alimentar, a cara feia da criança, né, ela fazer as caretinhas, né, cara feia não, fazer caretas como uma recusa, ou que ela não gostou. Na verdade, não. Né? Ela tá, nesse processo são muitos estímulos. Cor diferente, sabores diferentes, texturas diferentes, utensílios, contato com utensílios. Então, são muitos estímulos para essa criança lidar. E ela responde ali com aquelas caretas a esses estímulos, né? E a gente está aqui como profissional para orientar. Ela vai fazer careta, vai acontecer dela chorar, vai acontecer de querer sair do cadeirão. Enfim, vão acontecer N situações que estão dentro do esperado. E é trazer essa tranquilidade e confiança para essa família. Porque acontece de na primeira vez, a criança chorou, nossa, não, e aí já vai virando uma bola de neve. Porque a família acha que a criança não está gostando, que a criança está tendo recusa, quando na verdade o comportamento que ela está tendo é o que é esperado dentro de uma introdução alimentar. Até mesmo essa movimentação de língua, né? Que aí fala, não, cuspiu. Não gostou, cuspiu, exato. Né? Cuspiu, não gostou, não quer. Isso a gente está falando de uma introdução alimentar tranquila, né? Mas não, olha, cuspiu. Não gostou da minha comida. E se ela já tem ali, a mãe tem uma informação, né? Que alguém falou que a comida dela não é boa, você já viu a repercussão que isso dá quando o filho que ela quer, né, alimentar, coloca essa língua para fora e gosta da comida. Gera um transtorno tão grande, porque tem no inconsciente dela, né, que isso acaba tendo uma grande repercussão. Porque ela não vai fazer mais esse alimento. Não vai fazer. Ele não gostou, ele cuspiu, né? E como é que ela vai entender que isso olha, tá normal?
Por isso que é o meu olhar, e eu acho que a gente tem que ficar muito atento em relação à introdução alimentar e trazer esse conforto para a família, né? Sempre olhar, tanto na amamentação quanto na introdução alimentar, tudo o que esteja relacionado com alimento. Essa é a minha visão, tá, gente? Trabalhando aí há um bom tempo com famílias e trabalhando com um bom tempo aí de introdução, dificuldade, até a questão da amamentação, de disfagia, enfim. Mas a gente sempre olhar, não a boca, e não, sempre quem é que está por trás, que está ofertando, quem é que está por trás dessa amamentação, quem é que está por trás dessa oferta, quem é que está por trás desse preparo, né? Porque muitas vezes são repetições de padrões que vão acontecendo também, né? Porque a mãe, para a mulher sempre vai ter essa referência da mãe fazendo a dieta, né? Que aí no caso é a avó. Aí é um reforço de novo nessa trilogia aí. Ah, tá vendo? Você também não comia. E a gente precisa ir quebrando isso, né? Porque a gente vive hoje de uma outra forma, com muito mais informação e muito mais informação para todo mundo. Então, trazendo esse conforto para os pais, olha, tá tudo bem, está certo como está sendo feito. A criança, o aprendizado é justamente esse, né? E trazer esse acolhimento, que é bem o que o Ernesto falou, né? A família é sempre um grande problema, paralelo para ser resolvido, com muito carinho, pois afinal são nossos maiores e melhores aliados. Sim, eu acho que Exato. muitas vezes a gente precisa ter mais atenção com essa família, em que momento que está essa família, que se você, digamos assim, né, capacita, vê esse olhar carinhoso com a família, a terapia ela anda muito mais rápido. Se você vai para o embate com essa família, tá vendo? Eu orientei e ela não faz. Ela é estressada, ela tá nervosa, ela não sei o quê. Porque a mãe não prepara do jeito que eu falei, não sei o quê, né? Por que ela não tá fazendo? Né? Por que o seu olhar como Uhum. terapeuta tá sendo esse? Será que é isso mesmo? Né? Eu acho que a gente cabe sempre essas reflexões em cima desse contexto que a gente trabalha, né? Dessa E família que chegou ali pra gente. investigar as crenças que essas famílias carregam. Sim, Porque você trabalhando nessas crenças, usando argumentos para reverter, né, essa crença, mostrar que aquele comportamento não faz sentido, vai ser muito mais efetivo do que você só falar, ó, não é assim. E essa questão do cuidado e respeito com a família é muito importante. Tudo que a gente fala, né, como profissional de saúde, tem muito peso para aquela família. Então, a gente tem que ter uma comunicação respeitosa, carinhosa, né, com empatia, para sim, entender o contexto daquela família. Muitas vezes a gente está lidando com uma família que ficou muito tempo com aquela criança em hospital, é uma sim. criança prematura, é uma criança com uma condição de saúde delicada, que envolve N questões. Às vezes a família nem superou tudo o que aconteceu, porque é muito recente. A gente pega aquela criança muito pequenininha, tudo muito recente para Sim. aquela família. Então a gente está ali não para jogar, né, uma bagagem de culpa e de, ó, existe um checklist aqui de coisas que você tem que fazer que você não está fazendo. Sim. Não é esse o nosso papel. É sim criar estratégias e formas daquela família conseguir trazer essas estratégias no dia a dia, conseguir trazer a mudança para aquele ambiente, para uma condição mais benéfica, né, para aquela criança em termos de saúde, enfim, em todos os sentidos. E que ganhe confiança e autonomia. Eu acho que isso é muito importante. Isso eu tento trabalhar muito com a família. Eles precisam, principalmente quando é uma família com contexto de saúde delicado da criança, Uhum. passando todo esse processo de hospitalização, a criança já está em uma condição legal, essa família tem que ganhar autonomia, né? Tem que ganhar confiança, porque essa insegurança, no meu caso, em torno da alimentação, é muito prejudicial para a criança, né? A mãe tem medo de oferecer as coisas. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar com o empoderamento dessas famílias, trazendo o conhecimento, trazendo trabalhando essa questão de crenças, muitas vezes pedindo auxílio de outros profissionais. Se a família não topa, por exemplo, fazer uma terapia, pede ajuda de um terapeuta próximo de você. O que eu posso fazer? Nossa, a mãe me falou tal coisa e eu estranhei essa fala. Como eu posso abordar isso com essa família? Qual a melhor forma, né?
de trabalhar com essa família nesse sentido. Porque E, assim, né, cara, você está falando aí de uma situação que a gente, na hora que vai fazer a introdução alimentar, e se essa criança engasga, a gente vai estar falando do ponto de se perder essa criança em relação à morte, né? Trabalhei com crianças com prematuridade e é justamente esse medo que traz, né? Você não sabe se o seu filho vai sair da UTI neonatal. Você vai observando, tá? Aí tem esse primeiro medo. Muitas vezes ela não amamentou, né? Tem mães que conseguem, ok, segue a vida e vai para a vida. Mas tem outras mães que não, né? E chega o momento da introdução alimentar. Trabalhei por muito tempo com crianças cardiopatas, né? Por muito tempo. E é justamente isso, né? As mães de crianças cardiopatas, elas já lidam com a morte. Não é que ela vai ter a possibilidade de. Não, ela já tem com ela que o filho dela pode morrer a qualquer momento. Por que ela vai colocar essa criança em risco com um pedaço? Não, ela não vai colocar, porque ele pode morrer. Se eu, né? Então, assim, uhum, tem todos os bastidores da cardiopatia congênita, mas, enfim, de tudo que traz a cardiopatia congênita, mas traz esse medo da mãe. E isso, a introdução alimentar, ela vai ficando mais tardia também. Por tudo que a criança pode só passar, pelas questões cardiorrespiratórias e da questão gástrica que isso acaba acontecendo, né? Tendo ali um impacto também, mas tem esse outro fator externo que acaba contribuindo para que ela, nesse momento de introdução, possa ser que ela não dê conta, digamos assim, por essa questão do medo. E também no caso das síndromes da introdução alimentar. Será que ele vai dar conta? Né? Mas ele uhum. tem isso, mas ele tem aquilo, mas ele é tal síndrome. Mas será que vai dar conta? E aí mantém-se uma dieta mais pastosa, porque afinal de contas eu tenho medo que essa criança morra. Né? Será que eu vou. Exatamente. E a gente tem que levar em consideração quem é essa criança, quem são esses pais, quem são essa família. Né? Porque quando você tem esse outro olhar, você vai tateando e você vai ganhando a confiança e esses pais vão entendendo. Porque, afinal de contas, ter uma criança à beira da morte o tempo todo traz muitas consequências. E é justamente confrontar isso no momento da introdução alimentar. Eu acompanhei muito desses casos em relação à introdução alimentar. Além dela ser tardia, você ter os pais, os familiares terem o medo dos engasgos. Sim. Isso. E a gente atua assim como um apoio para essa família, porque eu sinto que as mães se sentem muito mais confiantes e confortáveis de saber que, ó, poxa, se eu tenho esse cardápio aqui, atende às necessidades da minha criança, eu vou ficar mais tranquila. Eu me sinto mais tranquila em relação a quanto ele está comendo. Então, quando um outro profissional, ele reforça o discurso de que, olha, respeita o que a criança, a aceitação da criança, óbvio, gente, que a gente está considerando aqui uma condição que não existe uma alteração em relação à ingestão alimentar, uma criança que está em desenvolvimento, que está em crescimento ponderal, né? Nesse contexto, a criança não está aceitando respeitar, enfim, trabalhar diferentes estratégias. Então, quando a gente atua como um apoio dessa família, o tratamento dessa criança e os resultados para essa família são muito mais efetivos. Então, a gente tem que sempre trabalhar dentro da conscientização e nunca da culpabilização. E é um cuidado que a gente tem que ter no discurso, né? É incansável a gente trabalhar isso dentre os profissionais, porque tudo que a gente fala tem peso. Tanto que é muito comum a gente ouvir, porque fulano, profissional X, Y, Z, me falou isso, isso e isso. Eles já trazem, às vezes, essa angústia pra gente, né? Então, que a gente não possa, através da nossa conduta, propagar também esse tipo de sentimento para essas famílias que muitas vezes já chegam com tantas questões a terem que lidar, né? O Juarez, ele comentou aqui. Oi, Juarez, tudo bem? Ó, Camila, seria interessante ofertar o mesmo alimento com apresentações diferentes? O Juarez, ele não trabalha com crianças, ele trabalha com idosos, com adultos e idosos, se eu não me engano. E a forma do alimento, a apresentação no prato, a variação do ambiente, tudo isso favorece ou não quando é criança? Favorece também. É que a gente precisa entender qual que é o contexto da recusa, né? Entender qual é essa. É uma questão de seletividade, de cor, de textura, né? Aí você vai trabalhando de uma forma. Aí quando é uma questão geral, de recusa geral, assim, recusa alimentar mesmo, né?
A gente vai tendo outras estratégias, mas é importante variar o ambiente. O que a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando a gente fala de criança, para não sobrecarregar a mãe. Muitas vezes o que eu sinto é que essas mães estão já muito ansiosas e sobrecarregadas. Quando você propõe, muda o ambiente, propõe muitas coisas, isso gera uma sobrecarga. Então, como eu costumo trabalhar e eu vejo mais resultado? Olha, tem tais pontos que a gente pode trabalhar. O que você topa fazer até o nosso retorno? O que fica mais fácil para você lidar na sua dinâmica? Porque muitas vezes, por exemplo, tem mães que têm muito essa questão da higiene, de o tempo todo estar limpando a criança, não querer deixar a criança Sim. pôr a mão no alimento. Então, vamos uma refeição do dia, no final de semana, deixar essa criança, né, deixar a criança brincar com o alimento. Então, vai trabalhando dentro daquilo que não é o ideal, mas daquilo que é possível para aquela família. Então, a gente pode trazer, mudar o ambiente, mudar a textura, mudar o preparo, né? Ah, não está aceitando frango. Vamos tentar um bolinho de frango. Os estudos mostram que a criança ela apresenta maior aceitação se você adicionar alimentos que ela já aceita. Então, por exemplo, ela aceita beterraba e arroz. Não aceita frango? Coloca beterraba, arroz e frango. A chance dela aceitar esse frango é muito maior. Agora você coloca frango, batata e inhame, que ela já não estava aceitando. A chance dela rejeitar é muito maior. Então, existem algumas estratégias que a gente pode trabalhar e vendo também o contexto daquela família, vendo o que é mais importante. Não pegar aquilo que está na literatura pronto e querer aplicar, né? É receita de bolo, mas né? Faz sentido, e levar sim. em consideração que também, como mensagem final, cara, a gente já está quase no finalzinho da nossa live, e deixar muito claro, né, para esses pais, porque nós somos acostumados a 8 ou 80. Ou come tudo ou não come nada, né? E esse extremismo traz impacto, né? Não pode ser dessa forma, né? A gente sugere que não seja assim. Mostrar para essa família que, olha, entre o 8 e o 80 temos vários números, né? E com isso, assim, hoje foi isso. E mostrar sempre os ganhos, porque a tendência é o quê? Essa família ficar no negativo, essa família não ver os pontos positivos em relação a esses ganhos, né? E aí vai diminuindo cada vez mais essa criança e esse contexto familiar vai ficando cada vez mais estressante. Então, quanto mais puder mostrar os pontos positivos dos ganhos, né? E ver que tem toda uma régua ali em relação ao 8 e 80 que a gente pode explorar bastante essa dinâmica, é sempre muito válido, né? Cá, eu quero agradecer demais o seu aceite do convite. Adorei todas as informações que você trouxe. Eu acho que é um trabalho que a gente faz junto, é sensacional. A gente trabalha com uma equipe muito legal, onde a gente consegue ter a psico quando precisa, a TO, a Nutri, e esses casos de dificuldades alimentares, a gente sabe que não é um resolvendo, mas é um grupo todo, e um olhar sempre integral em relação, um olhar holístico em relação a esses cuidados com essas crianças. E eu quero agradecer demais você ter aceito e todas as informações que você trouxe para nós. Ah, legal, Maia, eu agradeço. Eu acho que de mensagem final fica, né, que a gente, no momento da introdução alimentar, a gente tem que olhar para a família, ter um olhar ampliado, um olhar de preferência interprofissional, para otimizar aí esse processo para essa família. Eu quero deixar meu agradecimento a você, ao Cefac, a Rosana, ao Elo, né, que o Elo é a empresa que proporciona, né, todo esse nosso trabalho. Agradeço a Carla, você, enfim, a Marie, todo mundo que a gente trabalha junto, que contribui para que a cada dia mais eu me torne uma profissional melhor, né? A gente está em eterna construção durante toda a vida, e que essa live possa ter proporcionado aí para vocês que estão assistindo também algum ganho em relação à atuação profissional de vocês, e esperamos vocês no curso. No curso. Aguardamos vocês. Muito obrigada, Carla. Uma boa noite. Obrigada a todos que ficaram com a gente. Obrigada a todos que assistiram. Tempo, né? Tempo, a gente sabe que é muito bem-vindo, e eu agradeço demais vocês terem ficado conosco todo esse tempo para poder aprender. Obrigada, viu? Um beijo, Cá. Obrigada, gente. Beijo, tchau, tchau, pessoal.